Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio e vou apresentar aqui para vocês hoje um jogo que eu gosto muito e que não sei por que ainda não falei, porque esse jogo já está na minha coleção, já vai fazer uns 5, 6 anos, que é um jogo sobre Sherlock Holmes, que é um dos meus personagens da literatura favoritos e é um jogo solo fantástico. Na verdade, assim, eu vou mostrar onde tem. Aqui tem esse material que tem o jogo completo, mas ele é dividido em 4 livretos, que são esses 4 que você está vendo aí no fundo na foto. Deixa eu dar uma mexida aqui para mostrar. Né? E eu imprimi os 4, igual coloquei junto para ficar mais fácil a consulta. E é um jogo solo. Alguém hoje comentou sobre Sherlock Holmes, sobre um RPG, e eu fui ver o PDF, custava $19 o PDF, então sem chance. Além de não ser solo, teria que usar um oráculo, e esse já é um jogo solo. Esse é um jogo solo que, na verdade, é aqueles chamados Paragraph Games. Esse jogo, na verdade, ele foi feito pelo Steve Mackenzie, em cima e pegando as regras. Ele é basicamente um hack do jogo solo do Doctor Who, que é o Doctor Who Solitaire Story Game, que eu não canso de falar que, assim, de jogo solo, feito solo, com a proposta fechada, é o jogo mais fantástico que eu conheço. E tem esse do Sherlock Holmes. Ele é muito bacana porque o Steve Mackenzie, ele fez uma pesquisa gigantesca nos livros do Sherlock Holmes. E esse livro, na verdade, ele é uma grande fonte de consulta para quem curte as histórias do Sherlock Holmes. Ele tem um catálogo de praticamente todos os personagens dos livros oficiais do Sherlock Holmes, de casos. Os casos que você investiga são todos baseados nos livros, com a diferença de que aqui eles podem tomar rumos totalmente diferentes. Por exemplo, tem um caso X que aparece num livro, por exemplo, Estudo em Vermelho. E pode ser que, conforme você vai rolando nas tabelas, o culpado seja um cara do outro caso do livro. E aqui tem esse mix. Os casos vão se cruzando e criando novas histórias a partir dos casos originais do Sherlock Holmes. Eu acho isso de uma genialidade absurda. Eu fiz um jogo que pegava a trama principal do Estudo em Vermelho e aparecia do nada elementos da trama do Cão dos Baskerville. E era fantástico, era fantástico. Então como é que funciona? Para quem não conhece esse tipo de jogo, é assim, você cria o seu personagem, no caso você interpreta o Sherlock. E aí logo de cara você vai estar envolvido com um caso. Né? Tem tabelas de casos aqui, deixa eu ver se eu acho uma. Um livro é só de casos, outro aqui, ó. Aqui são os casos, eles são nessa estrutura, bem na linha do Sherlock Holmes, do Doctor Who. E aí, nesse caso, você vai ter que descobrir o vilão, quem que cometeu aquele crime e capturar o vilão, acima de tudo. E você vai ter turnos. Todo turno, como é que funciona? Você vai... Deixa eu marcar aqui com a minha colher. Todo turno você vai escolher uma ação. Então, essas ações tem uma tabela de várias ações que você pode ter, como explorar, planejar, investigar, dependendo do momento da aventura em que você está, você tem acesso a determinadas ações, e dependendo do lugar da aventura onde você está, você não tem acesso. E aí, utilizando seus atributos e alguns modificadores, você rola na tabela dessa ação e diz o resultado dela. E assim a história vai se construindo, você vai ganhando pontos de pistas, você vai... que chama Clue Events, e até que você tenha pontos suficientes para enfrentar o vilão. Aí você precisa encontrar o vilão, logicamente. E no final de cada turno, além da ação que você escolheu, você rola numa tabela que é chamada de Encounter Matrix, que aí ela vai te direcionar ou para o encontro com o vilão, algum personagem, um encontro envolvendo você ou Watson, uma pista ou um lugar. E aí você resolve o que esse evento propõe. E você tem um número fixo de turnos para tentar enfrentar o vilão. Se no final desses turnos você não conseguir, ou na hora de enfrentar o vilão você perdeu, o caso não é resolvido. E é assim que funciona, então é muito bacana. De todos os jogos de Sherlock Holmes que eu já vi, esse com certeza é o mais elaborado. E ele aqui tem o livro de regras,
Tem o casebook, que tem os casos, tem o livro de memórias. Então deixa eu mostrar aqui como é. O casebook ele tem essa estrutura aqui. Cada pedaço desse é uma aventura completa, sendo que tem a mesma aventura pode ser jogada assim muitas e muitas vezes, porque tem vários elementos diferentes dentro de cada tipo de evento que pode acontecer. Então você nunca vai jogar a mesma aventura igual. Ali tem os casos, aqui tem alguns elementos que tem. Então são todas referências. Então é um tipo de jogo que é conhecido como Paragraph Game, que mistura elementos dos livros-jogos com RPG. É muito bacana, eu adoro esse tipo de jogo. O que eu poderia citar de jogo parecido? O Doctor Who Solitaire Story Game, que tem vários vídeos aqui no canal. O Barbarian Prince, que acho que foi o primeiro desse naipe, ou pelo menos o primeiro a fazer bastante sucesso. Então tem várias pistas, né? Quem leu Sherlock Holmes sabe do que eu estou falando aqui, o que eu estou mostrando. E tem uma lista de personagens também. Aqui estão os casebooks, aqui ó. Tem vários personagens que você vai enfrentando. Aqui tem as características deles, são os mesmos atributos do jogo do Sherlock Holmes. Aqui tem as formas de como você pode enfrentar eles, algumas características, o motivo. Mesmo que você encontre o mesmo personagem numa aventura posterior, o motivo dele pode ser totalmente diferente. Isso é muito, muito bacana. E cada personagem tem um jeito de ser enfrentado diferentemente. E todos esses personagens, eles são tirados dos livros do Sherlock Holmes mesmo. Então, por isso que eu falo que ele é um grande... até a Ku Klux Klan. Ele é um grande catálogo e uma grande fonte de consulta para quem curte Sherlock Holmes. É muito completo. Eu morro de vontade de fazer um jogo desse, mas assim, eu não consigo imaginar na quantidade absurda de trabalho que é você montar um jogo desse. Esse aqui ainda só tem esse material, depois não foi lançado nada além disso. Então aqui tem tudo que foi lançado para esse jogo. Então aqui ó, tem bastante página, mas é isso. Agora eu penso no jogo do Doctor Who, que tem tipo tudo isso e mais 40 suplementos, sendo que a maioria foi escrito pelo mesmo cara. Eu tenho muita vontade de fazer um jogo desse com a temática Arquivo X, mas assim, é um trabalho tão grande e ia levar tanto tempo que eu simplesmente não tenho a competência necessária para fazer isso. Onde que tem esses livretos? Você vai encontrar isso daqui lá no Board Game Geek. Digita Adventures of Sherlock Holmes, Steve Mackenzie, BGG. É muito bacana, gratuito, ele é um jogo gratuito, é só chegar lá e baixar os 4 livretos, que são esses aqui. Opa, não era para acontecer isso. E se divertir muito. As regras são super simples, ele parece um jogo complicado, mas, por exemplo, aqui no Sherlock Holmes tem bem menos regras do que tem no Doctor Who. Então, por exemplo, a parte de regras são 5 páginas de verdade, assim, Então tem aqui 2, 3, 4 páginas de regras, assim, mais densas. Depois tem alguns esclarecimentos, mas ele é bem mais enxuto do que o jogo do Doctor Who. Na primeira campanha até fica meio esquisito, mas depois, conforme você vai jogando, o negócio vai ficando cada vez mais claro. É isso, galera. Eu adoro esse jogo, recomendo muito. Não conheço mais ninguém que joga. Nunca vi alguém jogando aqui no Brasil. Mas é isso, tá lá no BGG. Se eu lembrar, eu coloco o link. Eu acho que eu vou lembrar, porque eu vou colocar agora mesmo. E recomendo demais. Quem curte Sherlock Holmes, quem curte jogos de investigação e quem curte ou quer conhecer esses chamados Paragraph Games. Eu acho que é uma excelente entrada. Tá bom? Então é isso. Um abraço, gente. A gente se vê.